Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um Polêmica Espírita. Esse é o nosso Polêmica Espírita de número 118. Estamos aqui, como sempre, muito bem acompanhados, nosso amigo e confrade, Paulo Neto. Boa noite, Paulo Neto. Boa noite, Arthur. Boa noite, Cláudio Pecorari. Boa noite, Shirley. Arthur, hoje o bicho vai pegar de novo, né? Toda vez que você toca nesses temas, a coisa pega. Mas não tem outro jeito, cara. Porque se a gente não ficar falando, o pessoal não vai entender, ficar aceitando essas coisas assim, sem reflexão, sem uma análise, sem nada, e acaba prejudicando o movimento. Porque cada coisa que solta aí, cara, que não tem jeito. Infelizmente, tem muitas pessoas no movimento espírita que não entendem o trabalho que a gente faz nesse aspecto. Acho que é crítica gratuita, quando na verdade nós queremos depurar o espiritismo dessas coisas que não tem nada a ver com o espiritismo e levamos lenha na cacunda, né? Como diz o outro, né? Mas seja lá como for, vamos continuar o nosso trabalho, tá certo? É exatamente isso. E claro que a gente também, de certa forma, percebe que as pessoas cada vez mais, né? Claro que ainda é um número muito reduzido, vão, através da informação, se conscientizando do cuidado que a gente deva ter Sim. com toda essa literatura supostamente espírita e que só vem para confundir como verdadeiros cavalos de Troia. Então, justamente, esse é o nosso tema de hoje, os cavalos de Troia do Espiritismo. Lembrando, né, para quem não conhece bem essa lenda, né, que os troianos acreditaram, né, que um grande cavalo de madeira teria sido dado a eles de presente pelo exército grego, como sinal de rendição após uma longa e sangrenta guerra. Olha lá, ó. Claro que, obviamente, são desenhos, né, baseados na descrição que foi dada dessa história, de que realmente um cavalo teria sido dado de presente pelo exército grego como sinal de rendição, como eu acabei de falar. No entanto, pessoal, tudo não passou de uma grande ideia de Odisseu, um sagaz guerreiro, que pensou numa maneira de entrar em Troia sem despertar a desconfiança dos inimigos troianos. Então, ele criou isso daí para poder passar pelos portões de Troia tranquilamente. E aí, né, Paulo e pessoal, esse cavalo aí enorme foi recebido com festa e júbilo, né? E na verdade, esse grande cavalo abrigava dezenas de soldados em seu interior, que já bem tarde da noite. Todo mundo dormindo de bêbado, né? Exatamente. Aproveitando-se, né, do cansaço e da ressaca provocada, né, pelos intensos festejos troianos, porque afinal de contas, né, Paulo, estava ali cessada a guerra. É como se a guerra tivesse terminado e os gregos estavam ali demonstrando a sua rendição. Então, todo mundo baixou a guarda. E aí, como você bem falou, né, todo mundo lá em festa e durante a noite, os soldados que estavam dentro do cavalo saíram do esconderijo, abriram os portões da cidade para os soldados que ficaram do lado de fora, que eram milhares, e aí tomaram a cidade, logo depois saqueando-a e incendiando-a. Então veja um descuido por parte dos troianos, que baixaram a guarda, achando que aquilo era um presente, e, na verdade, eles estavam assinando a própria sentença de morte. Então, é por isso que nós escolhemos, né, essa temática para que ficasse essa imagem para a gente. Porque nada muito diferente dessa conhecida história
tem ocorrido com o movimento espírita praticamente desde que o espiritismo deu na França seus primeiros passos. Então, inicialmente, o espiritismo, como a gente sabe, né? O movimento espírita, quando fala o espiritismo aqui é o movimento, né? Teve de lutar contra seus inimigos externos. Nós vimos bem isso, né? Principalmente no livro que é o Espiritismo. Os materialistas, e também na Revista Espírita, né? Os materialistas, os chefes da igreja, os céticos em geral, todos interessados em destruí-lo ou por vê-lo como uma ameaça aos seus interesses de domínio e poder, ou por mero escárnio e aversão à reforma ético-moral que a mensagem espírita traz, desde o princípio, em sua filosofia. Então, no entanto, a maior luta que o espiritismo teve e tem travado tem sido contra seus inimigos internos, ou seja, aqueles que dizem ocupar suas fileiras, mas que, na verdade, tais quais os gregos, nada mais intentam, conscientemente ou não, que destruí-lo. E aí a gente vai começar a ver quem são esses inimigos internos do espiritismo. A começar por esse tema, né, que nós já tratamos aqui no Polêmica Espírita por várias vezes, e temos que volta e meia, né, como você bem disse no início, relembrar, porque nós estamos sempre com novos espectadores, né, novos internautas, melhor dizendo, nos acompanhando e às vezes não estão lá com muita paciência ou nem sabem da existência dos outros programas, né? Aliás, a gente sugere sempre que vocês assistam os programas anteriores. Então, o primeiro de todos, o primeiro cavalo de Troia inoculado, tal qual um vírus letal em nosso meio, foram as ideias docetistas ressuscitadas por um certo advogado bordelense chamado Jean-Baptiste Rustin, ou Rustin, como alguns querem pronunciar, com a colaboração de uma única médium chamada Émilie Collignon. E o mais grave, vocês já estão vendo aí logo de cara, que essa obra chegou ao Brasil e é até hoje reverenciada pelo principal órgão, né? Pelo menos o maior, não digo principal, mas o maior, que é a Federação Espírita Brasileira. Vocês estão vendo aqui, ó, o selo grandão da FEB, né? Rustem ali do lado, o autor sendo mencionado, o autor físico, né? Ele que pegou todas aquelas mensagens. E vejam aqui embaixo, ó, revelação da revelação. Arthur, Sim. Aproveitando então, falar com o pessoal que nós já fizemos uma live sobre esse tema da obra de Rustem. Então tá nos programas lá para trás, na playlist lá. O título foi Os Quatro Evangelhos, obra publicada por Rustem, que seria a revelação na revelação. Eu tenho um e-book disso, está no meu site, quem quiser interessar, né? É só entrar lá e baixar. Perfeito, excelente lembrança, né? Então, o que não falta, né, é material, tem esse material do Paulo, tem os vídeos aqui mesmo, que vocês podem encontrar na playlist do Polêmica Espírita, né? Além, obviamente, dos livros, outros livros de outros confrades no passado que também se manifestaram, né, analisando essa obra do Jean-Baptiste Rustem, que obviamente a gente não vai dar hoje, né, porque a gente tem muitos cavalos de Troia, então a gente só vai realmente dar aquela geral, né? Então o Rustem, ele se utiliza de uma única médium, que é a Émilie Collignon, e aí ele pensou poder solapar a obra kardeciana de uma só vez, através de ditados mediúnicos supostamente, muito supostamente, advindos dos evangelistas Mateus, Marcos, João e Lucas, sob a também suposta coordenação, veja bem, do espírito
de Moisés, o espírito de Moisés. Tá? E aí, de posse de tais muito suspeitas comunicações, cheias de erros crassos e ideias absurdas, de forte influência do pensamento docetista e também do pensamento católico, Rustem compilou a obra Os Quatro Evangelhos, como vocês estão vendo aí, ó, que ele chamou de Espiritismo Cristão ou Revelação da Revelação. E ele publica essa obra em 1866. E ela foi imediatamente contestada por Allan Kardec. Só não foi mais contestada, porque, assim, de uma maneira mais vigorosa, porque J.B. Rustem era um espírita com muita influência na cidade de Bordeaux, ou Bordeaux. E o movimento espírita de Bordeaux era muito forte, era muito movimentado. Então Kardec, por caridade, não quis expor esse confrade, né, seu à época, que era, como eu disse, muito atuante, muito animado e tudo mais. A gente não pode, por mais antipatia que a gente possa ter pela obra de Rustem, a gente não pode negar que ele realmente, talvez essa animação exagerada, principalmente pelo fenômeno mediúnico, é que o fez ser tão facilmente enganado por esses espíritos mistificadores. A média Collignon, é isso, não? Isso, Amélie Collignon. Na revista Espírita, Kardec fala alguma coisa sobre ela ou publica alguma coisa dela e dá a impressão, Arthur, que ela não concordava com muita coisa que ela estava recebendo lá, não, tá? Então, ela, só para salvar a pele dela, que ela não é culpada, não. Não sei o que o Rustem arrumou, se pressionou, se obrigou, se ela arrumou. Então, ela não é culpada do trabalho, não, tá? É que ela era uma médium inconsciente. Ela realmente, quando ela voltava e não sabia quase nada que tinha se passado. E ela mesmo começou a contestar aquilo ali. Só que ele ficou muito em cima dela, muito insistentemente querendo que a obra se completasse. Né? Ele se animou de uma tal maneira e falou, não, vamos terminar esse trabalho aí. Né? Então, ele se serve dessa única médium, né? Ao contrário de Kardec, se utilizou de dezenas, pelo menos, de médiums ao seu redor e uns tantos outros que moravam em outros cantos, né? E então o J.B. Rustem, se utilizando dessa mulher, né? Então o Kardec imediatamente contestou, porém de uma maneira bem polida, bem educada, e com a negativa de Kardec de aceitar prontamente o inteiro teor da referida obra, Rustem e seus partidários duramente atacaram Allan Kardec, nosso codificador, nas páginas suprimidas do prefácio de Os Quatro Evangelhos, e de 1920. Suprimidas porque depois essas páginas foram suprimidas. Mas nessa edição de 1920, né, os seguidores de Rustem, com ironia e desdém, acusam Kardec de ser o, entre aspas, chefe, o mestre de uma igrejinha, palavras deles, com seus corrilhos, entregue a lutas liliputianas. Fecha aspas. Meu Deus. Então ficava assim evidente, conforme, inclusive, um confrade nosso, o Sérgio Aleixo, né, na obra O Primado de Kardec, ele faz tem uma fala importante ali. Ele diz o seguinte, que a patente rivalidade, a exagerada conta em que Rustem e seus discípulos tinham sua própria escola, supostamente tão superior à de Kardec a ponto de poder substituí-la. Naquela época, o cisma rustemista era confesso. Proclamavam, cismas há atualmente, ninguém tem o poder de impedi-los. Então era um pessoal, Paulo, exatamente como a gente vê até hoje, raivoso. Sim. Quem dissesse uma única vírgula contrária ao que constava e que consta nas obras de Rustem, eles iam com tudo, mesmo que fosse para, né, falar mal, né, de Allan Kardec, chamando de metido a chefe, de metido a papa, enfim,
com essas ironias todas, né? E aí, vamos seguir aqui, ó, e vamos ver como é que isso está nos dias de hoje, né? Como é que isso evoluiu, digamos assim, né? Então, nos dias de hoje, as ideias sustenistas, apesar da pouca vendagem e penetração da sua obra, né? Dessa obra aí, os 4 evangelhos, estão presentes em obras editadas até hoje pela Federação Espírita Brasileira. Nós sabemos que a obrigatoriedade de estudar e divulgar Rustem, né, está fora, hoje em dia, dos estatutos da FEB, mas muito pouco adiantou, porque essas obras continuam aí sendo vendidas e dizem que até hoje, lá dentro da FEB, eles estudam Kardec, estudam Rustem junto com Kardec, enfim, sem o menor problema, digamos assim, né? Então, aí estão, né, alguns exemplos dessas obras editadas pela FEB, tais como nós conhecemos bem o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que tem lá muita coisa do rustenismo, inclusive a menção a Rustem como sendo um daqueles que iriam assessorar, né, Allan Kardec. Também encontramos alguns trechos claramente rustenistas no livro O Consolador e Voltei, além de outras menos conhecidas, como essa que eu estou apresentando aí para vocês, ó, que são o Elucidações Evangélicas, exato, o Elos Doutrinários, A Vida de Jesus, o Cristo de Deus, entre muitas e muitas outras. E aí, como nós vimos nos vídeos anteriores, o conjunto de teses antidoutrinárias defendidas pelo rustenguismo ou rustenismo inclui, por exemplo, a crença... Deixa eu ver se eu cheguei eu cheguei sem colocar, ó. Vamos lá. Isso é bom. Então, temos lá, ó, a crença que Jesus teria revestido um corpo fluídico e nascido de uma virgem, tornada grávida apenas aparentemente. Quer dizer, tudo em relação ao nascimento de Jesus, por exemplo, teria sido apenas teria sido uma farsa, na realidade, né? Porque Maria não teria dado à luz a uma criança com corpo normal, digamos assim, né? Físico, e sim a uma espécie de boneco fluídico, e isso também, de certa forma, salvaguardaria o dogma da virgindade de Maria, que é da Igreja Católica. Inclusive, é o seguinte, quem tem a oportunidade de ler a obra de Rustem vai perceber que essa tintura do teologia católica está lá. E ele faz elogio à Igreja Católica lá no meio da obra dele. Exato. Tá? Ele diz que o Papa é uma espécie de pai de todos nós. Tipo né? assim, todo mundo, nós vamos ter que referenciar o Papa. Ai, meu Deus. Que nos fins dos tempos o Papa vai ser o que vai liderar tudo. Enfim, né? E aí também temos, ali no número 2, né, a defesa, essa é um dos piores, né, na minha opinião, a defesa da mente em psicose, isto é, que o espírito possa reencarnar na condição de animal, mais especificamente como larvas informes, isso está lá no livro, e chamadas de criptógamos carnudos, entre aspas, novamente, uma massa quase inerte de matérias moles e pouco agregadas, que rasteja ou antes desliza, tendo os membros, por assim dizer, em estado latente. Arthur, isso não está na obra de Rustem. Eu já vi várias pessoas virem com essa história. Mas está lá sim, está lá no primeiro volume, número 57, item número 57 a 59, nas páginas 307 a 313. Se não me engano, aí eu fiquei na dúvida, se é um artigo ou se é num livro do Herculano Pires, que é dessa lenha, dessa aqui. É no livro, o Verbo e a Carne. Então ele fala, o próprio Herculano Pires. Sim, Herculano Pires foi um dos que mais combateram essa ideia. Tem vários outros confrades, né? E número 3 ali, a antidoutrinária tese de que a encarnação humana não é uma necessidade, é um castigo.
Quer dizer, algo completamente contrário ao que diz o Espiritismo. Reencarnação é uma necessidade, sem ela não há progresso. E aí continua, em princípio é apenas consequente a primeira falta, aquela que deu causa à queda. Quer dizer, só encarna ou reencarna o espírito que faliu. Eu não sei bem como que é essa história, porque né? Se a gente foi criado puro e falimos, então nós não estamos puros. Teve um defeito de fabricação. Exato. Se você é inferior e faliu, tá, entendeu? Tá no mesmo nível, tem problema. Mas como você vai cair, cara? Não faz o menor sentido isso daí. Sob a luz do Espiritismo, pode fazer até certo sentido para os sustenistas. Agora, a luz do Espiritismo, conforme aquilo que nós aprendemos, não faz o menor sentido, né? O Telvi Costa dizendo aqui, coincidentemente, hoje à tarde vi na livraria de determinado centro espírita da minha cidade uma nova edição do Elucidações Evangélicas. Olha lá. A Federação Espírita Brasileira continua, inclusive dando capas novas, né? Fazendo capas novas, continua, e não adianta nada ter retirado do estatuto. O mercado, o mercado editorial dele por eles administrado, continua aí publicando essas obras, né? Continua publicando essas obras. Bem, então vamos lá. Claro que foi apenas uma pincelada, mas a gente pode, né, encarar realmente o Rustem como esse primeiro cavalo de Troia, né? Então, basicamente é isso, né, em relação a Rustem. Em relação à FEB, a gente sabe que vindo para o Brasil, né, o Espiritismo encontrou aqui os diretores ou os indivíduos que mais tarde iriam fundar a Federação Espírita Brasileira e que foram muito receptivos com essa obra, né? Afinal de contas, eram, em sua maioria, católicos. E logo a FEB, né, que se intitula Representante Mor do Espiritismo no Brasil, foi a que introduziu no movimento espírita brasileiro essa obra que representa, por razões óbvias, o primeiro cisma do movimento espírita. Não só introduziu, como ao longo dos anos vem lhe dando guarida em detrimento da codificação espírita. Então, a obra em questão pode ser tudo, pode ser espiritualista, pode ser, enfim, mas não é espírita. Né? Então, é um grande contrassenso que uma federação que se diga espírita publique uma obra que nada tem a ver com o espiritismo. Né? Até, claro, como toda obra espiritualista, vai acreditar em comunicabilidade dos espíritos, na reencarnação, nisso ou naquilo, mas com pontos em completa convergência, de pontos sem a menor convergência. Né? Coisa que não dá para aceitar, como vocês estão vendo aí. Né? Então, se essa obra foi publicada quando ainda o Espiritismo estava para ser concluído, porque Kardec ainda não havia nem publicado, Paulo, a Gênese, né? Com que ele fechou a codificação da doutrina, né? Uhum. Por que os espíritos que aditaram a Rustem, através da médium Collignon, não ditaram, então, para Kardec? Direto. Não, e outra coisa, se a terceira revelação, dita terceira revelação, não estava nem conhecida, vamos dizer assim, como é que vem a quarta? Quarta, exato. Não tem lógica, cara. Sinto muito. Algo que nunca aconteceu, né? Porque entre uma revelação e outra se passaram milhares de anos, né? E ele fala, né, na obra, que ele foi assistido numa parte lá pelos supostos autores dos evangelhos. Supostos. Porque hoje só Deus sabe quem escreveu os evangelhos. Então já começa dentro da visão atual, já perde por aí também, né? Exato. E espíritos foram esses que se passaram pelos apóstolos para influenciar, para escrever isso aí. Pelos evangelistas. Marcos, Lucas. Exatamente. Né?
E aí acabou saindo ali, toda vez que a gente transfere para o StreamYard, né, dá essas alterações aí. O segundo, né, também que nós já fizemos aqui alguns estudos a respeito, é o espírito Ramatiz. Estamos vendo aí, né, alguns dos livros atribuídos a esse espírito. Então, não muito diferente da estratégia rustenista, o ramatizismo trouxe antigas ideias do antigo espiritualismo oriental travestidas de novidades, dessa feita explorando a tendência místico-esotérica em lugar das teses do catolicismo romano e do docetismo, né, que era uma seita cristã dos primeiros séculos depois de Cristo, né, que foram então defendidos por Rustem e seus adeptos, como o docetismo e o apolinarismo. E aí, igualmente, olha as semelhanças, valendo-se de um único médium, o advogado e contador curitibano Hercílio Mais, de formação teosofista, esse suposto espírito Ramatiz, que segundo alguns aparece vestindo um turbante com uma esmeralda, vou até colocar aqui para vocês visualizarem, olha lá, ó. Turbante com a esmeralda e uma túnica ao estilo hindu, defende um certo universalismo eclético, capaz, segundo ele, de enriquecer o corpo doutrinário espírita. E aí esse espírito, se é que realmente ele existe, alega ter fundado santuários iniciáticos no século X na China e na Índia, tendo desencarnado ainda bem moço. E aí ele alega também ter tido posições de destaque na mitológica Atlântida, ela como sempre aparecendo, né, no Antigo Egito também, e na Grécia, além de ter convivido com Jesus e Kardec. Quer dizer, tudo para dar a tal da carteirada. Não, eu vivi na Atlântida, eu sou do Antigo Egito, eu convivi com Jesus, eu convivi com Kardec. Então, com base nessa suposta ligação com Jesus, né, foi escrito o livro O Sublime Peregrino, com o qual o Hercílio Mais intenta, através aí desse espírito, descrever detalhes da passagem do Cristo pelo planeta, na tentativa de passar ao leitor a autoridade e conhecimento. E aí, seguindo a mesma estratégia de convencimento, dita ainda a obra A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores. Tá? Alguma das capas dos livros aí, ó. Que passa a ser, Paulo, uma coqueluche nos idos lá de 1950, justamente quando surgem os primeiros filmes sobre ETs e vida em outros planetas. E aí o seu minucioso relato sobre a vida e a topografia marciana, no entanto, sofre um duro abalo, já que, décadas depois, sondas não tripuladas chegam ao planeta e descrevem uma paisagem inteiramente diferente daquela constante na tal obra A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores. Então, embora não se intitule espírita, Ramatiz procura incutir ao leitor a noção de que se encontra acima daquilo que chama de rótulos e convenções humanas, ao mesmo tempo que seus ditados, estranhamente, se destinam quase que exclusivamente ao leitor espírita. Tanto é que quando a gente vai dar uma olhada no livro, a gente vê lá na ficha catalográfica classificado como espiritismo. Tá? Então, a gente vê que são obras voltadas para o meio espírito. E aí, ousadamente, o Ramatiz chega a afirmar que o espiritismo naufragará, igual o Titanic, caso seus adeptos relutem em aceitar os elevados princípios e ensinos do espiritualismo oriental. Tipo assim, ou vocês aceitam o que diz o ocultismo, o hinduísmo, a teosofia, o rosacrucianismo, ou o movimento espírita vai acabar. E aí, por conta disso, os centros ramatizistas, boa parte ostentando o nome espírita em suas fachadas, veiculam conceitos e práticas estranhas ao espiritismo
embora digam seguir Kardec, além de Jesus, e, claro, o próprio Ramatiz, alçado à condição de última palavra em termos de revelação espiritual. Então, a gente vê que esse suposto espírito, que há muito se infiltrou no movimento espírita brasileiro com a cumplicidade desse suposto médium Hercílio Mais, né? Como vocês estão vendo aí, escreveu várias obras que deixam muito a desejar quanto à pureza doutrinária ou à coerência doutrinária. A gente pode citar os livros Fisiologia da Alma, Evangelho à Luz do Cosmo, Elucidações do Além, Magia de Redenção, Mediunismo, Mediunidade de Cura, Missão do Espiritismo, entre outras. Então, não se pode negar que esses livros são escritos de uma maneira muito inteligente, de uma maneira muito sagaz, mas tudo para disfarçar o seu desconhecimento doutrinário, porque Hercílio Mais demonstrava conhecer muito pouco de espiritismo. Ele é muito mais voltado, né, para as doutrinas orientalistas do que para o espiritismo, né? Então, logo ganhou adeptos fervorosos, também quando são questionados, né, os livros de Ramatiz realmente atacam ferozmente, né? E, na época, os livros invadiram o meio espírita. Essas obras não só apresentam senões doutrinários, mas também fortes pitadas de orientalismo, verdadeiros enxertos inconvenientes da doutrina espírita. Mas, sagaz como né, o Hercílio Mais, / Ramatiz, não deixa de expressar aqui e ali pensamentos bem razoáveis, com pretensão estudada, quer dizer, tem uma pretensão estudada de confundir o público leigo, que é a maioria, né? Porque a grande maioria não conhece o espiritismo em profundidade. São apenas, de certa maneira, simpatizantes. Então, desde a sua estreia no movimento espírita nacional, a crítica o tem sob sua mira. Mas a coisa ficou feia mesmo foi quando veio a lume, como eu já falei, né, o Vida no Planeta Marte, em que ele foi longe demais e desvelou suas fantasias. E aí a crítica especializada, como se diz, né, desceu-lhe o porrete, mas nessa altura esse espírito já tinha feito escola por aqui, e há até hoje espíritas, ou pretensos espíritas, que se arrepiam ante qualquer análise desfavorável à obra ramatiziana. Então, Ramatiz, se é que realmente ele existiu, que não seria uma espécie de alter ego do Hercílio Mais, inclusive nós descobrimos vários momentos em que o Hercílio Mais copia ipsis literis obras da teosofia, atribuindo ao espírito de Ramatiz, né? Então a gente pode dizer que essas obras são, no máximo, espiritualistas, mas não espíritas. Vamos avançar para o Pietro Ubaldi. Vamos conhecer um pouco aí do Pietro Ubaldi, mais um cavalo de Troia, né? O Pietro Ubaldi, como muitos vocês podem depreender do nome, né? Nasceu na Itália e acabou, graças a alguns mecenas, quer dizer, pessoas com grande potencial aí financeiro, né? Radicando-se no Brasil. Quer dizer, o pessoal chamou ele para vir morar no Brasil e prometeram, olha, não, a gente te banca lá, fica tranquilo, pode vir tranquilo. E aí ele diz ter desenvolvido sua mediunidade à margem dos ditames espíritas. Ele não reconhecia o espiritismo como uma doutrina que pudesse conduzir ou nortear a sua mediunidade. Não se sabe exatamente se ele chegou a estudar as obras de Kardec, né? Não se tem essa noção, né? Mas o que se sabe é que ele possivelmente não as aceitou integralmente. Kardec, para ele, nunca foi um guia, um paradigma. Ele sempre quis voar voo solo e voar alto. Então ele tinha ideias próprias e nunca se submeteu ao que ensina o espiritismo. Mas como o brasileiro é um eterno louvador de tudo que vem de fora, né, Paulo? O Ubaldi, em pouco tempo, fez aqui grandes amigos espíritas,
alguns desses até mais importantes dentro do nosso meio, até muito importantes dentro do nosso meio, o que facilitou o percurso do Ubaldi aqui no Brasil. E aí, certa vez, em Pedro Leopoldo, né, aí em Minas Gerais, Paulo, chegou mesmo a sentar-se ao lado de Chico Xavier para psicografar uma mensagem. Sua linguagem mediúnica, porém, nunca teve a simplicidade, a claridade que vemos, por exemplo, em boa parte dos livros do Chico Xavier, né? Ficou por aí apresentando seus ensaios filosóficos que nada tinham com o espiritismo autêntico. Sua preocupação, na verdade, sempre foi a de criar um movimento próprio, o ubaldismo. Então já estamos aí falando do rustenismo, ramaticismo, e agora estamos tratando do ubaldismo. E ele teve ímpeto até, Paulo, de explicar, veja só, a essência de Deus. Então veja só até onde pode chegar um homem... Pretensão do cara. Insensado, né? Que pretensão, né, Paulo? Sem chance, cara. E aí o seu livro de maior alcance foi A Grande Síntese. Não sei se eu cheguei a fazer uma... aqui estão os livros dele, ó. Um em cima do outro ali, ó. Alguns, né? Alguns deles estão aí. Então, ele então escreve esse livro, né, A Grande Síntese, que foi um livro de grande alcance, talvez o livro de maior alcance do Pietro Baldi. E aí o movimento espírita, Paulo, brasileiro, se deslumbrou diante dessa obra. Mas muitos que a leram não a entenderam. É um livro complexo. Eu comecei a ler esse livro, assim, larguei para lá. Não dá. Eu li, não entendi nada. Eu larguei. Não entendi nada. Exatamente, né? Eles apenas, Paulo, ficavam louvando a obra. Sim. Porque é muito mais fácil louvar do que confessar a ignorância, né? Com certeza. E aí, depois disso, não saiu mais nada de fôlego do lápis do Pietro Baldi que ganhasse a mesma notoriedade do A Grande Síntese. Mas ele só caiu mesmo na malha dos críticos mais exigentes quando se revelou adepto do monismo. E a gente foi atrás para saber o que é esse tal de monismo, né? E o Aurélio, o dicionário, nos diz: monismo é doutrina filosófica segundo a qual o conjunto das coisas pode ser reduzido à unidade, quer do ponto de vista de sua substância, quer do ponto de vista das leis lógicas ou físicas, pelas quais o universo se ordena. E esse monismo aí, essa doutrina filosófica, ela pode ser ao mesmo tempo materialista ou espiritualista. Lógica, né? Existe o monismo lógico e o monismo físico. Enfim, uma teoria realmente bem confusa. E aí, escorando-se nessa tendência, o Baldi criou uma teoria própria que corre paralela ao espiritismo e que nada tem a ver com o espiritismo, né? Então, novamente temos aí um espiritualista que encontrou espaço dentro do movimento espírita, dentro aí, segundo alguns, algo que teria a acrescentar o espiritismo, mas realmente não apresentou nada, assim, muito pelo contrário, né? São teses muito confusas e que pouco tem a ver com o espiritismo. Vamos lá. Chegamos, então, ao Edgar Armand. Bem, falamos também bastante já aqui em outras oportunidades de Edgar Armand, né? Ele também era chamado de comandante Edgar Armand, né? Porque ele foi oficial da Força Pública do Estado de São Paulo, hoje denominada Polícia Militar. E ele chegou à Federação Espírita do Estado de São Paulo em 1939. Então, nessa época, a FESP dava os seus primeiros passos, já que foi fundada em 1936. Quer dizer, o Armand chega apenas 3 anos depois da fundação da Federação Espírita do Estado de São Paulo. E ele, a gente não pode negar, né, até pela seu próprio cargo, né, nessa importante instituição, era, sem dúvida, um homem inteligente, de palavra fácil. E aí ele foi
pouco a pouco conquistando seu espaço dentro daquela instituição federativa no estado de São Paulo. E a gente lembra que naquele tempo, né, Paulo, iniciozinho, né, não chegou nem à metade, não estávamos nem na metade do século XX, a literatura espírita era ainda muito escassa. Então, existiam os livros de Kardec e, além deles, um ou outro livro de produção independente aqui do Brasil, mas, obviamente, nós sabemos muito bem que já nós tínhamos os autores clássicos, como o Ernesto Bozano, o Leon Denis, né, o Gabriel Delane, mas é aquilo, né? São sempre obras que poucos vão se interessar em ler, né? Infelizmente, né, Paulo? Só lei Kardec, cara. Né? Que realmente o próprio Delane, né, conheceu Kardec pessoalmente, Kardec o conheceu desde meninote, né, desde criança, viveu, né, nasceu espírita praticamente, Gabriel Delane, Ernesto Bozano também, grande estudioso italiano. Arthur, na minha percepção, sim, o Ernesto Bozano usa o mesmo método de Kardec para a pesquisa. É impressionante, cara. E ele é desconhecido meio espírita. Eu não entendo. Eu não entendo. Impressionante mesmo. Tem que ser resgatado isso daí, né? E aí surge, ao mesmo tempo, as obras de Chico Xavier, que, enquanto médium, ainda estava nos seus primeiros passos, né? Estava dando seus primeiros passos aí, subindo seus primeiros degraus. E aí o Armon logo constatou isso e começa a escrever uns livrinhos, né? Assim, livrinhos mesmo, porque eram bem curtos, tá? Não é um sentido pejorativo, não. Uns livros mais simples, né, curtos, né, próprios para os iniciantes à doutrina espírita, né? Então, hoje a gente sabe que a inspiração dos cursos de espiritismo, que até hoje estão em pleno vigor em algumas federativas, até na própria Federação Espírita de São Paulo, acho que ainda existe, nasceu desses livrinhos do Armon, né, desses livros curtinhos dele. Cursos esses que estão em todos os quadrantes do movimento espírita brasileiro e, quiçá, até do exterior. E aí o comandante Armon chegou, então, devido a esse trabalho todo, à diretoria da FESP. E aí, enquanto secretário-geral, ele organizou a Escola de Médiuns, veja só, Escola de Médiuns, e a Escola de Aprendizes do Evangelho. Hoje, essas escolas acolhem mais de 5.000 alunos. E criou também o passe padronizado, que até hoje causa muita polêmica, porque, eu acho que, no meu ponto de vista e no ponto de vista de muita gente, né, passou a ser uma espécie de ritual muito distante da prática espontânea e intuitiva que foi exemplificada por Jesus. Quer dizer, de uma mera imposição de mãos, como foi ensinado por Jesus, e até mesmo pelos magnetizadores, né, na época de Kardec, se começou toda aquela gesticulação exagerada, passe assim, passe assado, e, enfim, quem instituiu isso foi o Edgar Armon. Sim, pode falar, Paulo. Eu conheci uma casa que tinha o método de Edgar Armon. Primeira coisa, todo mundo que entrava tinha que tomar passe. A primeira coisa para você entrar no salão, você passava passado de passe. Segundo, homens do lado, mulher do outro. Isso aí. Terceiro, fecha a porta. Se você chegou 7h05, você fica do lado de porta para guardar outra reunião na semana que vem. Não dá, cara. Era um rigor todo militar. Parece que esse lado dele aí sobressaiu, cara. Não deu. Não deu para aguentar muito tempo, não. Eu vi lá e, sinceramente, não gostei, não. É bem assim mesmo. Bem assim mesmo, né? E a bibliografia de Armon compõe-se, né, no total, de 25 obras. Tá? E as que fizeram mais sucesso foram Passes e Irradiações, tá ali, ó, no canto superior esquerdo dessa imagem, e Os Exilados da Capela.
Então, foi ele também que trouxe para o nosso meio, Paulo, a cromoterapia, que nada tem a ver com o espiritismo, mas que hoje está espalhada graças a um opúsculo escrito por ele e publicado pela editora Aliança. Então, a gente deve ao Armon essa enxertia. E aí, em maio de 1944, o comandante Armon fundou o jornal O Semeador, órgão doutrinário da FESP. Apoiado por um grupo de amigos, ele fundou ainda a instituição espírita O Lar do Amor Cristão, em São Paulo, e foi um dos signatários da ata de fundação da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Então, Paulo, é o seguinte, ele é um homem que realmente sabia liderar, é um militar, afinal de contas, e já estava aposentado, né, Paulo? Então, tempo não lhe faltava, né? Tempo e disposição, né? E essa liderança toda, essa capacidade de liderar pessoas. E aí, além da comoterapia e do passe padronizado, que ainda hoje causam esses debates, discussões no meio espírita, e que certamente serão questionados, já são questionados ainda hoje, né? É bom a gente mencionar que as suas obras estão carregadas de conceitos orientalistas, pois ele foi um grande estudioso das principais religiões orientais, tal como Hercílio Mais. E na biografia dos dois, lá estão expostas as inúmeras cartas que eles trocavam, né? Uma época que não tinha, poucos tinham telefone, né? Internet nem pensar, óbvio. Então, eles trocavam cartas, todos os dois com o objetivo de trazer essas concepções das religiões orientais para dentro do movimento espírita. Então, termos como chakras, karma, né, outros de origem oriental, foram enxertados por ele no movimento espírita brasileiro. Há ainda em suas obras um legado místico muito forte, que tomou o movimento espírita brasileiro de assalto. Não bastasse o bolor igrejeiro do rustenguismo, que a gente falou ainda há pouco, o misticismo e orientalismo do comandante Armon também trouxeram sérios prejuízos ao movimento espírita brasileiro. Armon esse que, por sua amizade com Hercílio Mais, é claro, também divulgava as obras de Ramatiz / Hercílio Mais, né? E aí, alegando problemas de saúde, o Edgar Armon deixou a FESP muitos anos depois, né, em 1966. Só que aí o estrago armondista no movimento espírita brasileiro iria se completar com a criação por ele próprio da Aliança Espírita Evangélica, que nasceu com vocação um tanto velada. A princípio, a princípio se tornou uma tinha essa vocação federacionista e tornou-se em pouco tempo, no estado de São Paulo, concorrente da USE e da FESP. Então, a Aliança Espírita Evangélica é fortemente mística e orientalista, e os centros espíritas capitaneados por ela são todos místicos e orientalistas, o que traz ao espiritismo um dano imensurável. E tudo isso é uma pena, pois a herança do Armon poderia ter sido bem melhor, né? Na nossa opinião, ele era um homem de qualidades, um homem inteligente, capacidade de liderança, mas esse apego a essas concepções, né, de religiões tão antigas, tão cheias de rituais, tão cheias de coisas que não cabem no espiritismo, fez com que ele, digamos assim, meio que se perdesse na sua proposta, né? Então, a gente pode dizer que, de certa forma, nós tivemos um movimento, e temos ainda um movimento armondista, que também, quando são questionados, eles realmente costumam ter uma reação bastante vigorosa, né, em resposta aos seus críticos. Então, vamos lá, vamos avançar aqui. Então, aqui as obras de Armon, inclusive, né, aqui numa revista Espiritismo e Ciência, veja bem, falando do livro Exilados da Capela, que é uma das obras em que nós encontramos, particularmente, o maior número de heresias científicas que eu já vi em toda a minha vida numa obra dita espírita.
E está na capa de uma revista chamada Espiritismo e Ciência, né? Uma grande contradição aí. Mas aí, pessoal, vamos então, nessa nossa parte final, tratar de como que a gente pode ver todo esse fenômeno, né? E isso a gente vai ver na própria codificação espírita, nas obras, né, de Allan Kardec. Tá? Quando a gente vê lá algumas das respostas, né, com alguns comentários dos espíritos acerca disso aí, porque muita gente, Paulo, se indaga no seguinte: como é que podem os espíritos superiores permitirem que certos espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados, alcancem sucesso em suas empreitadas, né? Com tantos problemas, digamos assim, né? Com tantos enganos. E aí a resposta a gente encontra na codificação, né? E na codificação, nas obras de Kardec, de maneira geral, nós encontramos vários alertas a respeito da ação de espíritos pseudo-sábios e mistificadores que pululam na atmosfera espiritual terrena, que por vezes fazem esse trabalho junto aos encarnados. Não sei se você lembra que na Sociedade Espírita de Paris, lá, um espírito manifestou falando que era São Luís, e o São Luís pra gente deixou. Assim, eu quero ver até onde esse pessoal vai com ele. Exato, né? Ele foi desmascarado, mas ele falou assim: foi de propósito, eu quero deixar vocês com essa percepção para análise forte para descobrir se é ou não é, cara. E hoje nós não estamos fazendo isso. Tudo que manifesta nós estamos aceitando. Exatamente. Né? Também olhando aqui os comentários do pessoal, né? Bem, e aí nós encontramos, né, nas obras de Kardec o seguinte: a pergunta que foi feita: mas como os espíritos elevados permitem a espíritos de baixa classe usarem nomes respeitáveis para semear o erro através de máximas muitas vezes perversas? Por que máximas perversas? Porque, obviamente, elas não vão se mostrar perversas de cara. São máximas, são teses que são colocadas, obviamente, muito floreadas, né? Sempre recheadas de palavras como amor, caridade, evolução, né? Citação a Jesus, mas que trazem sutilmente aquela sementinha da discórdia, né? Para causar a cisão, causar a briga, né? Causar a discussão. E aí os espíritos respondem, né? Como tá escrito ali. Vamos ler. Não é com sua permissão que o fazem. Isso não acontece também entre vós? Os que assim enganam serão punidos, ficais certos disso, e a punição será proporcional à gravidade da impostura. Aliás, se não fosseis imperfeitos, só teríeis espíritos bons ao vosso redor. Se sois enganados, não o deveis senão a vós mesmos. Deus o permite para provar a vossa perseverança e o vosso discernimento, para vos ensinar a distinguir o verdadeiro do erro. Se não o fazeis, é porque não estáis suficientemente elevados e necessitais ainda das lições da experiência. E aí, Paulo, gostou da resposta? Eu tô achando que isso aí foi uma manifestação do São Luís, porque tá muito parecido, cara. Eu não lembro exatamente como os detalhes, não, mas só sei que falaram algo mais ou menos assim. Sim. Então vamos lá, vamos seguir. E aí, né? O que nós também separamos? Porque outras tantas pessoas também se confundem por encontrarem boas coisas nesses ditados. Se a gente for ler a obra de Rustem, a gente vai achar coisa boa. Se a gente for ler Ramatiz também, se a gente for ler Armand também, se a gente for ler Pietro Baldi também. E essa questão também é esclarecida nas obras fundamentais da doutrina espírita. Item 11, pergunta 11. As comunicações espíritas ridículas são às vezes entremeadas de boas máximas. Como resolver essa anomalia
que parece indicar a presença simultânea de espíritos bons e maus. E aí tivemos a resposta. Os espíritos maus ou levianos se metem também a sentenciar, mas sem perceberem bem o alcance ou a significação do que dizem. Todos os que o fazem entre vós são espíritos superiores? Não, os espíritos bons e maus não se misturam. É pela constante uniformidade das boas comunicações que reconhecereis a presença dos espíritos bons. Também bem interessante, né? Vamos lá. Continuando. Então, é bom, né, que a gente ressalte que nem sempre tais espíritos estão de má fé. Isso está nessa resposta aí dos espíritos. A seguinte pergunta: os espíritos que induzem ao erro estão sempre conscientes do que fazem? E a resposta: não. Há espíritos bons, mas ignorantes. Podem enganar-se de boa fé. Quando tomam consciência da sua falta de capacidade, eles a reconhecem e só dizem o que sabem. Então, por incrível que possa parecer, espíritos bons podem ter suas ideias próprias e estarem enganados, porém de boa fé. Pode ser o caso, né, desses indivíduos, é bem possível, né? E aí continua. Espíritos orgulhosos, né? Então, antes da gente ler, a gente pode dizer que foi o Erasto que nos trouxe o alerta mais direto sobre a ação dessa classe de espíritos em 1862, na cidade de Bordeaux, justamente, Paulo, onde residia Jean-Baptiste Rustin, né? E aí ele fala sobre os falsos profetas da erraticidade, dizendo: espíritos orgulhosos que, aparentando amor e caridade, semeiam a desunião, exatamente, porque todos esses cismas, todos esses autores, simplesmente só provocaram desunião em nosso meio. E retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando-lhes, através seus sistemas absurdos, depois de terem feito que seus médiuns os aceitem. E, para melhor fascinarem aqueles a quem desejam iludir, para darem mais peso às suas teorias, olha o caso do Rustin, se apropriam sem escrúpulos de nomes que só com muito respeito os homens pronunciam. São eles que espalham o fermento dos antagonismos entre os grupos, que os impelem a isolarem-se uns dos outros, a olharem-se com prevenção. E é exatamente isso que aconteceu com o rustanismo. Eles começaram a atacar aqueles que eles chamavam de kardecistas, atacaram até o próprio codificador. No movimento ramatizista, a mesma coisa. Todos aqueles que não aceitam o ramatiz são xingados de ex-inquisidores, né, reencarnados pelas próprias lideranças ramatizistas. Isso não é um ou outro, não. A gente está pegando as principais lideranças ramatizistas. O próprio Edgar Armand e o próprio Hercílio Mais, em suas cartas, chamavam todos aqueles que não aceitavam essas ideias dos piores nomes possíveis, né, de inquisidores do passado, né, para pior. Né? Então é isso aí, são eles que espalham o fermento dos antagonismos entre os grupos, que os impelem a isolar-se uns dos outros, a olharem-se com prevenção. Isso por si só bastaria para os desmascarar, pois procedendo assim são os primeiros a dar o mais formal desmentido às suas pretensões. Cegos, portanto, são os homens que se deixam cair em tão grosseiro embuste. E aí temos a mensagem final, né, do Erasto dizendo: é incontestável que, submetendo ao crivo da razão, da lógica, todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, fácil se torna rejeitar a absurdidade e o erro.
Pode um médium ser fascinado, pode um grupo ser iludido, mas a verificação severa a que procedam os outros grupos, a ciência adquirida, a elevada autoridade moral dos diretores de grupos, as comunicações que os principais médiuns venham a receber, com um cunho de lógica, de autenticidade dos melhores espíritos, rapidamente condenarão esses ditados mentirosos e astuciosos, que emanam de uma turba de espíritos mistificadores ou maus. Então, a gente conclui nos perguntando onde estão os falsos profetas, por exemplo, da erraticidade, né? Já que tudo quanto é ditado, escrito por via mediúnica, é aceito prontamente pelo movimento espírita, como sendo advindo da espiritualidade superior, sem qualquer análise e critério, e logo encaminhadas para publicação. E encaminhadas facilmente, né, Paulo? São publicadas facilmente isso daí, né, Paulo? Quando não é, eu crio minha editora e publico. Exatamente. É ou não é? Exatamente. É bem então, isso. Nós temos duas coisas que a gente faz sem perceber. Endeusar o médium ou o próprio espírito assinante. Que aí não pode nem ter certeza que é aquele mesmo, né? Então, o médium tal, tudo que vem dele aceita. Ou tudo que vem com o nome de um espírito X ou Y, sei lá, todo aceita. Então, esse é o mal. Não fazemos o que a Erasmo está recomendando, é a análise crítica do que vem. Não importa o nome que está, nem que médico que veio. Tem que criticar o conteúdo. Se não tiver de acordo com a moral, com o conhecimento e dentro dos princípios que Kardec já passou, meu amigo, lata de lixo. Sinto muito. Exatamente. E a outra pergunta, por que a aceitação pura e simples de qualquer mensagem, sendo que a gente sabe que no mundo dos espíritos, tanto os bons quanto os maus podem se comunicar? Então, ou nós seguimos o critério kardeciano de análise das mensagens, seguido de um retorno à divulgação e estudo sério e rigoroso do espiritismo, ou então a gente vai continuar a testemunhar a entrada dos cavalos de Troia através dos nossos muros, né? Em que eles se aproveitam da nossa incúria, da nossa ingenuidade, né? E muitos que, mesmo sabendo do perigo iminente, fecham os olhos, confiando unicamente naquilo que chamam de providência divina, esquecendo-se das responsabilidades a nós confiadas. Né? Fica todo mundo dizendo, não é possível que esse médium vai ser obsidiado, não é possível que o nosso grupo mediúnico vai ser fascinado, porque nós temos a proteção dos amigos espirituais. A gente até tem, só que até determinado ponto, eles não vão interferir no nosso livre-arbítrio. Se a gente cai numa enrascada como essa, foi pela nossa incúria, pela nossa preguiça de estudar, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, porque ninguém admite estar fascinado, ninguém admite errar. Falta humildade, né, na maioria de nós. Então, cabe a nós, que queremos ser espíritas verdadeiros, né, que nós cuidemos para que o movimento espírita não se desvie pelas sendas do erro e da divisão, tal como aconteceu com o cristianismo, hoje tornado essa autêntica colcha de retalhos. O espiritismo é um só, aquele contido, né, no seu bojo principal nas obras de Kardec, sem enxertias e adulterações, tal qual um todo monolítico e capaz de responder às mais graves questões espirituais por ainda muito, muito tempo. Cabendo, né, Paulo, como a gente sempre diz, que a gente prossiga com as pesquisas, né, para que o espiritismo continue avançando, né, porque, obviamente, que novos conhecimentos, só que conhecimentos têm que ser sólidos, né, e não loucuras, né, possam cada vez mais serem agregados ao conhecimento espírita, né, mas obviamente com todo cuidado, porque o que não falta por aí são pessoas que acham que qualquer novidade, qualquer loucura de suas cabeças, né, pode ser considerado como autenticamente espírita. Então, da minha parte, está encerrado o estudo de hoje.
Paulo Neto, as suas considerações. Ué, Paulo acho que deu uma congelada ali. Congelou de emoção. Ah, brincadeira, isso é coisa da internet, né? Bem, então, não sei se o Paulo vai conseguir voltar. A gente agradece aqui, vamos ver se tem alguma pergunta, né? Enquanto o Paulo se ajeita, ó, caiu lá a internet dele. Esse comentário do Telvi Costa, nosso querido Telvi Costa, ele não apareceu todo, né? Porque foi uma mensagem um pouco mais longa. Ele diz o seguinte: entre os poucos fãs de Pietro Baldi que conheci, nunca encontrei um único que me dissesse que havia compreendido inteiramente a obra do médium italiano. Todos o admiravam, mas nenhum o compreendia. Exatamente. Deixa eu ver aqui mais comentários do pessoal. A maioria já coloquei, né? O Telvi Costa já tinha dito, né, que a FEB continua editando livros sustenistas, o que demonstra que a assim chamada Casa Máter do Espiritismo no Brasil tem mais compromisso com Rustem do que com Kardec, né? Tanto é que, se eles apoiam uma obra que é tida como revelação da revelação, ou a quarta revelação, então, obviamente, que eles concordam com isso. E se concordam, então Rustem, como disse bem o Telvi, está num patamar acima, né, do de Kardec. Por incrível que pareça, né? Deixa eu ver aqui mais. Carlos Alberto Santos dizendo o seguinte: infelizmente conheço uma pessoa, é dirigente de uma casa espírita aqui na cidade que eu moro, não frequento mais a casa. Ele enxerta tanta ideia na casa espírita que a maior parte foi embora da casa, olha aí. Né? Isso é tudo, pessoal, é vaidade. São pessoas que se acham realmente na competência, né, de querer consertar, eu não sei o que se passa na cabeça dessas pessoas, né, o espiritismo. Realmente é muito triste quando isso acontece, né? Deixa eu ver aqui mais comentários. Telvi Costa dizendo, mais um estudo bastante elucidativo. Obrigado, Arthur e Paulo. Nós que agradecemos, Telvi. Queremos você aqui de volta em breve, viu? Que eu sei que tem estudos aí seus que o nosso público aqui deseja conhecer. Carlos Alberto Santos, infelizmente, não... era sobre aquele mesmo caso, né? Não ouviu os amigos mais próximos, ele sempre se achou aí, ó. Nem sabia disso aí, né? Dono da verdade. Infelizmente, são indivíduos vaidosos, orgulhosos e possivelmente fascinados. Né? Infelizmente, né? A gente se penaliza com casos como esse. Bem, pessoal, Paulo deve ter tido realmente algum probleminha lá, mais sério, né, na internet dele, a gente sabe que isso acontece. Vamos, então, encerrando os nossos estudos de hoje, 1h08, né, então um estudo bem enxuto aí para vocês poderem aí compartilhar, né, com os amigos do centro, com os confrades, enfim, todos aqueles que vocês acham que poderiam, né, aprender alguma coisa com o estudo de hoje, tá bom? Então agradecemos a vocês mais uma vez e daqui a 2 quartas-feiras estaremos de volta em mais um Polêmica Espírita. Tenham aí uma boa noite de descanso e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.